Pessoal, nós estamos aí, graças a Deus, nessa corrente de oração, né? Todos os dias, à meia-noite, pelas famílias, pelos casamentos, pela prosperidade, né? Mas é aquilo, né? Nós temos que fazer essa corrente com fé, mas não é só fazer essa corrente, não, prestar atenção no que Deus fala, igual a Natasha pregou aqui ontem. Senão não adianta, a gente ora, mas se a gente não colocar em prática a palavra de Deus, a gente perde bênção, pessoal. Tudo é obediência, tudo com Deus é obediência. Quanto mais você for uma pessoa humilde com Deus, né? Humilde, não, eu vou colocar em prática, eu vou obedecer direitinho, mas Deus vai te abençoar, vai te honrar. Mas de uma tal maneira que as pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, que bênção, a história mudou, entendeu? E muda. Com Deus nada é impossível, gente. Não existe nada impossível para Deus, entendeu? Às vezes diz para a gente, não para Deus nada é impossível. Glória a Deus. A gente vai estudar hoje um pouquinho lá no livro de João. Lá no livro de João, pessoal. Já estou desejando aí uma feliz Páscoa para todos, né? Domingo de Páscoa, que Deus abençoe a todos. Pessoal, a palavra de Deus, ela funciona desse jeito. Se a gente não abrir o nosso coração, a gente não consegue entender. E outra coisa, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que uma palavra, um versículo da Bíblia, ele existe milhões de revelações diferentes naquele versículo? A palavra de Deus, ela funciona assim, ela funciona igual o maná que Jesus derramou. Entendeu? Ela vem, desce fresquinha ali, de acordo com aquilo que você precisa saber. Por isso que não é bom, preste bem atenção, não é bom, isso é um alerta que Deus está dando. Não é bom você estudar demais a Bíblia, depois, eu estou falando, mas eu já sei. Não, isso é a pior coisa que existe na vida do ser humano, a pior coisa que ele faz. Porque se você pensa desse jeito, seu coração se fecha para aquela revelação, para aquilo que Deus está falando com você hoje, para te abençoar hoje. Você está entendendo? Na escola do Espírito Santo, ninguém se forma, pessoal. Ninguém. Sempre eu tenho que ouvir a palavra para Deus falar comigo, para a direita, para a esquerda, para trás, para frente. Eu vivo assim, mais de 14 anos que eu vivo desse jeito. Às vezes eu pego a Bíblia lá, eu tenho um livro lá que o nome de Jesus, o Teológico, né, curar enfermos, sai demônios, livros bons. Mas eu leio o livro, leio a Bíblia, isso não substitui o que o pastor prega no altar, não. Aquilo ali, Deus está falando comigo fresquinho aquele dia ali. Entendeu? O Espírito Santo, ele se renova. A palavra de Deus se renova. Por isso que a gente nunca podemos achar que quando nós achamos que já sabemos demais, isso é um problema. Entendeu? De menos está bom. Porque Jesus disse assim: bem-aventurados pobres de espírito. Pobre de espírito é aquela pessoa que sabe que precisa, né? Depende de Jesus. E também ele diz: bem-aventurados que têm sede de justiça, você tem sede da palavra. Agora, quando eu começo a achar que eu já sei, que não é bem assim, do jeito que o pastor está pregando, não precisa também ouvir, que eu já sei já como é que é. Isso aí é
sério, gente. Entendeu? Também de quem você recebe a palavra. Tem gente que não presta muita atenção, eles não levam muito a sério. Mas aquele pastor lá, sei lá, ele é muito chinelo de dedo, ele é meio estranho. Aí a pessoa não recebe aquilo ali como palavra de Deus. Aí, coitada, perde a bênção. Lembra de Jesus? Ele fez milagre em tudo quanto é lugar. Ele andou em tudo quanto é lugar operando milagres. Mas no meio da família dele, e dentro da casa dele, dentro da cidade dele, ali ele não pôde fazer obras maravilhosas. Qual era o motivo? A incredulidade deles. Eles não aceitavam a palavra que vinha de Jesus como palavra de Deus. Eles não recebiam a Jesus como enviado de Deus. Aí perdeu a bênção. Entendeu? Se eu não recebo a palavra de Deus lá pelo meu pastor como enviado de Deus, como palavra de Deus, eu perco o que Deus quer falar comigo, eu perco a minha bênção. Estão entendendo? Sim ou não, pessoal? Eu tenho que receber como a palavra de Deus. Não, Deus está falando comigo, eu vou colocar em prática, eu vou vencer em nome de Jesus. Até porque Deus não chamou ninguém para andar derrotado, destruído, arrasado, doente. Deus não chamou para isso não, gente. Deus te chamou para paz. Deus quer que você viva bem, que você coma bem, que você se alegre com a tua família, que as suas coisas dê tudo certo. Tem gente que as coisas dão errado, a pessoa fica, meu Deus, que é o diabo, está amarrado, é uma luta cada outra. Irmão, para de ficar acreditando na derrota. E você acreditar o que vai acontecer na sua vida. Tem gente que só pensa em doença, só pensa que vai dar errado, só pensa que... Entendeu? Parece que você aceitou Jesus para sofrer, para pagar uma penitência. Mas de onde você leu isso na Bíblia? Que é para pagar a penitência que está sendo Jesus. Mas pastor, então por que acontece isso? Irmão, você não está entendendo o Evangelho. Pede Jesus, Senhor, me ajuda a ouvir e entender. Se você colocar em prática, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não para o mal. Só que a gente tem que sair daquela área da religiosidade, a gente tem que vir para a área da palavra, onde as coisas funcionam. Errais e não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Você tem que conhecer o poder de Deus. Pastor, mas como é que eu faço isso? Ele acabou de falar. Como não conhecer o quê primeiro? Primeiro você tem que conhecer as Escrituras, depois o poder de Deus. Jesus falou com Nicodemos, né? Falou assim, Nicodemos, é necessário vos nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Se não nascer de novo, não poderá entrar, né, no reino de Deus. Esse reino de Deus não é lá no céu, não. Esse reino de Deus já é aqui na terra. Porque no Apocalipse, a palavra de Deus está dizendo que Deus chamou a gente para ser reis e sacerdotes e ainda reinar nessa terra. É aqui que a gente começa a reinar como povo de Deus, não é lá em cima não, é aqui. Para a gente entrar nessa área, a gente tem que vir para a área da palavra, a gente não pode discordar do que Deus fala. Como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Glória a Deus. Deus abençoe, Enzo, a paz do Senhor. Eu sei que é você, que a Rosa primeiro está aqui. Deus abençoe, meu filho. Feliz paz. Então, lá no livro de Jó, nós vamos lá no livro de Jó hoje. Vocês acharam aí? Eu não achei não. Acho que essas bolinhas aqui estão me enganando aí, não. Oi? Porque eu já abri ela 2 vezes no livro de João. Aí foi lá para o livro de João. Aí, olha só como é que é o Espírito Santo. Procurei pelas bolinhas, né? Não achei. Aí
Foi abrir a Bíblia aqui de qualquer jeito, caiu no livro de Jó. Tipo assim, Jesus fala, né? Você não está indo por mim, você está procurando sua maneira aí, ó. Ou por mim eu te levo lá. Lá no livro de Jó, presta atenção. Pastor, já pregou isso aqui várias vezes, irmã, não para de querer antecipar a palavra, escuta a palavra, você nem sabe o que é. Você nem sabe o que é que Jesus vai falar hoje. Então, Jesus vai falar um negócio totalmente diferente. Você está aí, apreensivo. Lá no livro de Jó. Jó, capítulo 1. Aí você viu, não falei? É lá mesmo que a pastora prega. Ela sempre prega mesmo. Mas antes da gente ler, só um minutinho, presta atenção, que eu queria falar com você aqui rapidinho. Deus, Ele não é o autor do mal. A gente, quando é um instrumento de Deus, a gente, antes de sair da cama, Deus já fala com a gente. Eu estava deitada, acabei de acordar, nem abri os olhos ainda, Deus já estava falando comigo essa palavra. Presta bem atenção. Deus, Ele não é o autor do mal. Você está entendendo? Ele é o autor do bem. A Bíblia diz que Jesus, Ele não veio para destruir as almas, mas veio para salvar. Agora, lá no livro de João, está escrito o seguinte: o ladrão, ele não vem senão a roubar, matar e a destruir. Não é isso? Então deixa eu explicar uma coisa a você. Jesus, Deus, Ele não é o autor do mal. Não é Ele que faz as coisas dar errado na nossa vida. Não é Ele que destrói o casamento, destrói, entendeu? A prosperidade. Não é Ele que faz isso, destrói a saúde. Ele não é o autor do mal. Vocês estão entendendo direitinho? Não é Ele que faz isso. Mas Ele pode permitir, às vezes, que o mal toque na vida da pessoa. Pastor, mas que maldade, por que Deus vai fazer isso? Às vezes, Deus permite que algumas coisas dão errado, para a gente entender que a gente está no caminho errado. Porque se tudo sempre for dar certo, Ele vai te abençoar, vai fazer tudo certinho para você no caminho todo, como é que vai ser isso? Se Deus só age pela palavra. Vocês estão entendendo, pessoal? Sim ou não? Às vezes Ele permite que o mal toque na vida da pessoa. A pessoa está se desviando, a pessoa está se afastando dele para a pessoa voltar para o caminho certo. Porque se ela permanecer naquele caminho errado, uma hora ela vai ser destruída para sempre. Não vai ser um pouquinho, vai ser para sempre. Entendeu? Vamos estudar isso aqui no livro de Jó. Vamos lá. Ele está falando aqui, Jó capítulo 1. Acharam? Havia um homem na terra de luz, cujo nome era Jó. Este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era maior do que todos no Oriente. Preste atenção, ele tinha tudo. O Jó, ele era próspero, vivia muito bem com a família dele, tinha os filhos dele, ele tinha tudo. Esse homem estava
sossegado, estava em paz. Ele era temente a Deus, não era íntegro. Aí o que aconteceu? E ia seus filhos e fazia um banquete em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos? Será que meus filhos pecaram? Será que eles estão em pecado? Será que eles estão obedecendo? E será que e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim fazia Jó como? Continuamente. Todo dia Jó estava lá. Todo dia o Jó estava. Será que meus filhos pecou? Será que eles blasfemaram? Será que eles fizeram isso? Entendeu? Todo dia o Jó estava ali. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também quem, pessoal? Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó o Senhor debalde? Porventura não é de não cercaste ele de bem, de casa, de tudo que tem? A obra da tua mão abençoaste, o seu gado está aumentado. Ele tem tudo. Ele tem tudo, você deu tudo para ele. Eu acho que ele tem, o Senhor balde, ele tem, não falta nada para ele. Aí ele disse assim: mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, presta bem atenção, o demônio ele falou o que para Deus? Toca-lhe, toca o Senhor tudo que ele tem. Aí o que Deus falou para Satanás? E disse o Senhor a Satanás: eis que ele que tudo que ele quanto tem está na tua mão. Presta atenção, Deus não fez o que o diabo falou, não, tocou na vida de Jó e destruiu tudo, não. Deus não fez isso. Mas ele permitiu que o diabo tocasse. Ele deu uma autorização, porque nada nessa vida pode acontecer sem autorização de Deus. Ele é Deus. Ele manda nos reinos dos demônios, dos homens, é Ele que manda. Você está entendendo? Então, Deus não tocou em nada de Jó, mas permitiu que o diabo tocasse. Então você vai lá, você pode tocar em tudo que é dele. Você só não vai destruir a vida dele. Ele não autoriza você destruir. Aí o que aconteceu? E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu que um dia os filhos e as suas filhas comiam e bebiam vinho, né, na casa de seu irmão primogênito. E veio mensageiros a Jó e lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam juntos a eles, e eis que deram sobre eles sabeus e os tomaram,
e os moços feriram o fio da espada. Eu somente escapei para trazer a nova. Estando ele ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus, que não foi de Deus. Quem é que saiu dali para fazer aquilo lá? Demônio. Deus permitiu, mas não foi fogo de Deus. Porque tem gente que fala isso também, né? Aquilo ali, a doença, foi Deus que botou para poder. Não foi Deus que botou. Deus não é o autor do mal. Ele pode até, em certa circunstância, permitir, mas ele não é o autor. Você está entendendo? E aí ele disse assim, estando aí caiu o fogo de Deus do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. E estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram o fio da espada. E só eu escapei para trazer as novas. E estando ainda este falando, poxa, pastor, que tragédia, irmão. Quando o demônio entra na vida de uma pessoa, é uma tragédia. Uma brechazinha, uma autorizaçãozinha que ele teve. Olha o que ele fez. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não tem pena não, tá? Vê se ele está com peninha de Jó aqui. Uma bomba atrás da outra. Aí ele diz, eis que um vento sobreveio da além do deserto. Não. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu, e os jovens morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó levantou e rasgou seu manto, rapou sua cabeça, lançou em terra e adorou. Disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito é o nome do Senhor. Então tudo isso Jó não pecou nem atribuiu falta alguma a Deus. Vamos dar uma paradinha aqui. Acabou a prosperidade de Jó. Os 10 filhos de Jó morreram tudo num dia só. Acabou com tudo que Jó tinha. Só ficou ele e a mulher. Aí o que acontece? Não satisfeito com isso, você às vezes está pensando que o diabo fica satisfeito em tirar tudo da pessoa, destruir tudo que a pessoa tem. Não, ele quer destruir tudo que a pessoa tem, quer destruir a pessoa também. Entendeu? Ele não quer destruir só o que a pessoa tem, quer destruir a pessoa. Ele não estava satisfeito, ele voltou lá. Olha o que ele falou. E vindo outro dia, ele não podia tocar. Lembra que Deus não deixou ele tocar no Jó? Ele precisava de uma autorização. E vindo outro dia que os filhos de Deus vieram e apresentavam-se, perante o Senhor, veio também quem de novo, pessoal? Satanás. Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, disse, de rodear a terra e passear por ela. Eu disse o Senhor a Satanás, observaste meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. E ele ainda retém a sua sinceridade, havendo incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida.
Estende, olha o que o diabo falou para Deus, olha só, estende, porém, tua mão e toca-lhe nos ossos da carne, e verás se não blasfêmia de ti na tua face. Falou para Deus, por que o Senhor não põe uma doença nele? Estende a tua mão contra ele, bota uma doença nele, você vai ver se ele não vai blasfemar. E o que Deus disse? Ó, e disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em tua mão. Ele autorizou, você pode até botar uma doença nele, eu não foi Deus que botou a doença nele, foi? Mas ele autorizou, ele só falou o seguinte, você não vai matar ele, pode estender a tua mão sobre ele, se matar você não vai matar, você não tem autorização para matar ele. Mas ele foi autorizado a mexer na saúde do Jó. Não foi Deus que botou aquela doença em Jó. Ó, quer ver? E disse o Senhor, eis que ele está em tua mão, poupa-lhe a sua vida. Então saiu Satanás na presença do Senhor. E o que ele fez? E feriu a Jó. Quem botou a doença nele? Foi Satanás, não foi Deus. Você está entendendo? Tem muitas coisas que acontecem de ruim na nossa vida que a gente bota a culpa em Deus. Não, porque Deus está fazendo isso. Por que Deus está fazendo isso na minha vida? Não é Deus que está fazendo. Ele não é o autor do mal, que as coisas dêem errado. Não. Entendeu? Nem Deus quer que as coisas dêem errado. Deus, ele é assim, gente. Jesus, ele é misericordioso. Quando ele vê que uma pessoa está no pecado e aquilo ali vai fazer a pessoa se perder para sempre, ele usa o pastor, ele usa a palavra, ele usa, entendeu? Ele vai ficar ali batendo na mesma tecla. Ele não deixa o diabo tocar na pessoa, não. Ele fica ali insistindo na palavra para ver se a pessoa se arrepende. Entendeu? Ele vai fazer de tudo, o Espírito Santo vai trabalhar de tudo no coração da pessoa, para a pessoa se arrepender e abandonar aquele pecado. Porque o salário do pecado é o quê? E a pessoa no pecado vai separar de Deus. Então Deus vai fazer de tudo para essa pessoa voltar. Você entendeu? Se ela não volta de jeito nenhum, Deus também não vai destruir ela, não. Deus pode permitir que o mal toque na vida dela por um tempo, que ela também está obedecendo mal, né? E Deus ainda fala isso aqui, só não mata, não. É para ver se essa pessoa desperta e volta. Você está entendendo? Pastor, é aquelas pessoas muito duras de coração que não despertam e voltam de jeito nenhum. Aí Satanás vai cumprir o que ele quer e acaba matando. Não é a vontade de Deus. Deus faz de tudo para a pessoa voltar. Então tem certas coisas que Deus permite que é para a pessoa despertar que ela está indo no caminho errado, irmão. Porque às vezes a pessoa não está enxergando que ela pegou o caminho errado. Então, se der tudo certinho na vida dela, ela vai achar o quê? Tá tudo bem. Esse é o caminho. E às vezes não é. Às vezes a pessoa pegou o caminho errado. Então Deus permite que algumas coisas dê errado para a pessoa despertar, prestar atenção. Poxa, tem alguma coisa errada na minha vida. Eu vou procurar o que é. Eu vou orar mais a Deus. Eu vou prestar mais atenção na palavra, o que Deus está falando. Deus quer ajustar alguma coisa na vida da pessoa. Aqui, Deus estava permitindo isso aqui, porque Deus queria ajustar algumas coisas na vida de Jó que estavam erradas. Você está entendendo? Tinha coisas aqui, não era pecado, mas também não era certo o que estava escrito na Bíblia. Os dois tipos de pecado, aquilo que você faz de errado e aquilo que Deus mandou fazer de certo, que você não fez de certo. Então Jó, ele era um homem íntegro, fiel, temente a Deus, mas ele precisava de uns ajustes. Tinha umas coisinhas na vida dele que precisavam ser ajustadas. Você entendeu? Aí dá tudo certinho na tua vida, você nunca vai procurar ajustar. Gente, eu vou te falar uma coisa, de todo coração, eu não estou ofendendo vocês não, porque eu sou ser humano e eu também sou assim.
a tendência do ser humano, às vezes, é ser um pouco descansado. Às vezes você sabe que tem uma coisa errada na sua vida, mas enquanto estiver dando certo, você também não vai procurar melhorar. A verdade é essa. Quer ver? A descarga está com um probleminha lá, mas não quebrou de vez. Então você vai empurrar aquilo ali o máximo que você puder, irmão. Você só vai endireitar aquela descarga para ela quebrar de vez. Entendeu? Não tem tempo não, ainda tá funcionando um pouquinho se a gente puxar para cá. E você vai empurrar aquilo com a barriga até. A verdade é essa. Tem coisas que você podia consertar, você vai, depois eu conserto, outro dia eu conserto. Quer ver? Lá em casa, o bocal lá do quarto escangalhou. Aí, se tivesse totalmente sem luz lá no quarto, eu já teria dado um jeito naquele bocal. Mas como tem um outro bocalzinho lá, outra lâmpada lá que a gente usa para gravar o podcast, a gente está até hoje usando aquela lâmpada. Não está? Se não tivesse nenhuma, eu já tinha dado um jeito naquele bocal. Eu já tinha trocado aquele bocal. Ah, pastor, mas aí você não faz porque é mulher. Não, eu sei trocar um bocal. Só que depois eu faço. Liga aquela ali. Ué, tem como para quebrar um galho. O ser humano, se deixar, ele é meio assim. Assim é a vida espiritual. Às vezes tem coisa que é para consertar, que enquanto estiver dando tudo certo na sua vida, você não conserta com Deus. A verdade é essa. Estou prosperando. Depois eu vejo isso aí. Entendeu? Mas quando as coisas começam a dar errado, aí você começa a despertar. Meu Deus, eu tenho que me acertar com Deus. As coisas estão dando tudo errado. Você está entendendo? Infelizmente, isso é um defeito, assim, não um defeito, é uma falha do ser humano ser assim. Não estou falando de vocês, não, eu também. Eu estou aqui hoje com Jesus porque tem muitas coisas na minha vida que, se Jesus não tivesse puxado a rédea, eu tinha me desviado. Se Jesus tivesse feito dar tudo errado, eu teria ido torto. Estou nem aí. Entendeu? Jesus falava, usava o pastor para falar. Gente, eu estou falando que eu já passei por isso. Aleluia, glória a Deus, sei que tem que consertar. Aí depois o pastor falava, amém, aleluia, estava com dinheiro. Todo mundo bem, todo mundo com saúde, tudo bem, fazendo questão de ficar lá trancado no quarto, me consertando, horas pedindo para me consertar, fazendo jejum por aquilo ali, para quê? Está tudo fluindo tão bem. Eu já passei por isso. Entendeu? Fulano, Deus não usar o pastor, né? Deus quer o nosso bem, mas tem que se consertar, tem que fazer tudo certinho. Não espera dar ruim para você se consertar. E Deus usava o pastor. Aleluia, aleluia. Eu só me consertei quando começou a dar tudo errado. Aí sim, eu tive que me consertar. Tudo errado. Começou a secar tudo, doença, problema, bateu o desespero. Meu Deus, eu tenho que me consertar. E Deus olhou, mesmo, né? Agora, estou falando com você, lá de trás, que tinha que se consertar. Agora que, como dizem lá no mundo, né, que a casa caiu, você vai se consertar. Gente, eu já passei por isso. Deus que me perdoe, mas eu já fui uma pessoa meio sem vergonha na minha fé. Eu sabia que Deus estava falando comigo, mas está tudo bem. Para que agora? Por que não deixar um pouquinho mais lá para frente? Irmão. Da coisa começou, ó. Já viu aquele negócio? Como é que é o nome daquele negócio que o pessoal usa aí? O Ronaldo, o irmão Anderson. É prensa. O negócio que eles botam ferro assim, aí vai rodando assim, que vai pressionando, né? Oi? Tipo aquele assim, que pressiona assim, acha. Quando começou a acontecer isso na minha vida, e mesmo assim, ó, ela veio apertando. Enquanto estava por aqui,
A perna ainda estava dando ainda, entendeu? Só quando chegou aqui não deu mais é que eu fui me consertar. Entendeu? Então eu estou falando para você, por experiência própria, Deus não é o autor do mal. Mas se ele está falando, a pessoa não conserta, ele pode permitir que algumas coisas dêem errado na sua vida, que você despertar e voltar. Isso é um sinal, é um alerta. Espera aí. Se eu já orei, o mal permanece, tem alguma coisa errada. Estão entendendo? Eu já orei, já pedi a Deus, já repreendi. Por que se continua dando errado? Alguma área da nossa vida, a gente tem que ver se não está precisando de um ajuste. Às vezes não é tudo. Não é que você não é uma pessoa de Deus, você é um pecador sujo, não é isso não. Às vezes você é uma pessoa de Deus, mas tem uma coisinha que precisa se ajustar. O Jó, ele não era um pecador sujo, nada disso, ele era um homem temente a Deus. Deus não está falando que ele era um crente, nada disso, mas ele estava precisando de uns ajustes. E se não desse ruim ali, ele ia continuar vivendo assim toda a vida. Entendeu? Tem pessoas que, se Deus deixar a tua vida e tudo mil maravilhas, tem pessoa que não ora. Tá tudo bem, tem tempo não faz conta. Entendeu? A pessoa não ora. Está tudo muito bem na vida da pessoa, a pessoa não vai nos cultos direito, só vai quando o troço aperta mesmo. Você entendeu? Não procura devolver a Deus um dízimo do Senhor. Você está entendendo direitinho? Tem coisas que se a pessoa fica ali, ela, vamos botar assim, que nem a Natasha ontem pregou aqui, ela acaba se acomodando naquela situação que tinha que mudar. Se você se acomodar ali, você não muda, aí Deus vai ter que deixar mudar alguma coisa na sua vida. Algumas coisas vão começar a virar para você, vai percebendo que você tem que consertar. Outro dia, eu até postei uma mensagem sobre isso. Não sei quem é que viu lá, foi até o R.R. Soares que pregou isso. Às vezes tem coisa que está errada na nossa vida, é um sinal para você voltar. Deus está vendo que você está se desviando, você vai se perder para sempre. Então Ele permite aquilo ali que é para você voltar para Ele. Isso é bíblico. Você vai ver no Antigo Testamento quantas pessoas fizeram isso. Se afastaram de Deus, irmão, começou a dar mais seco, uns troços esquisitos lá. Eles só perceberam que estavam afastados de Deus, que tinham se afastado de Deus, quando as coisas começaram a dar errado. Aí que eles iam consultar lá o profeta, quem que houve? Aí o profeta falava, isso aí é porque o Senhor assim diz o Senhor, vocês se afastaram de mim, vocês viraram as costas para mim, volte para o Senhor. Porque enquanto estava indo tudo bem, eles não estavam nem aí, de você voltar para Deus. Se consertar com Deus, ver o que estava errado. Tem horas, pessoal, que a gente vai chegando a uma maturidade espiritual que você se conserta por amor a Jesus. Você quer se consertar porque você não quer ficar longe dele, você ama ele. Mas antes de chegar nessa maturidade, você se conserta por falta de opção mesmo. Porque você se conserta, vai dar ruim. Um dos dois. Você está entendendo? No começo é assim. Eu era assim, eu era igual aqueles cavalinhos selvagens. Estava tudo bem, não estava nem aí para Jesus. Começou a apertar. A minha massinha ainda ficava igual Titanic, ele tocando aquele negocinho, o negócio afundando. Não, tá bom. Só quando não dava mais no pescocinho, já estava aqui, Senhor, me ajuda. Gente, eu já fui uma pessoa teimosa, sério, eu vendo tudo dando errado, eu sabia que era por causa de mim, o que fiz que eu me consertava? Eu esperava chegar às últimas. Eu já me encontrei muito Arturos por causa disso, tá? Me deixar para ir lá orar a Deus, me consertar já em cima da hora, irmão, para me sair dali depois.
orando, meu Deus, me perdoa, igual a Natasha ontem, cadê Deus? Misericórdia, tive que ralar e clamar e me consertar mesmo de verdade para Deus olhar para mim, senão teria ido tudo por água abaixo. Entendeu? E o Jó, o que aconteceu com ele? Não foi Deus que destruiu o Jó, nem que mexeu na saúde dele, mas Deus permitiu, tá lá, só não mata ele. Aí o que aconteceu? Então Satanás, saindo da presença do Senhor, e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Tem café aí, não? Tem? Vou tomar um cafezinho para te esperar. Eu vou marcar na Natasha essa semana no culto jovem, né? A gente está numa campanha de oração, gente, como essa semana foi corrida. Aí eu chego aqui, aí vocês estão vendo pregando devagarinho, você, poxa, pastor, parece que está tão calma nada, é sono, atrasado. Aí a gente consegue tirar um cochilinho durante o dia, né? Mas a gente passa uma boa parte da madrugada não dorme de dia tem que ir para lá, para cá, daqui a pouco o corpo começa a reclamar. Que é isso? Minhas horas de sono. Não tem direito de dormir, não? Aí ele está falando aqui, de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para rapar, como ele é ferido, assentou-se no meio da cinza. Então a sua mulher disse: ainda retém a tua sinceridade, amaldiçoa a Deus e morre. Pronto, agora o demônio entrou também na mulher de Jó. Aí o demônio entrou agora na mulher de Jó. Qual é o conselho que ela foi dar para ele? Ela não estava pura. Sim ou não? Então, pessoal, pastora, por que isso tudo aconteceu na vida de Jó? Se ele era um homem íntegro, temente, fiel a Deus. Irmão, às vezes Deus precisa ajustar alguma coisa em você. Às vezes você é uma pessoa temente a Deus, mas você precisa crer mais. Às vezes você é uma pessoa que você é muito temente a Deus, mas você duvida de Deus. Você não consegue ainda confiar em Deus de todo o seu coração. Às vezes você é uma pessoa obediente, temente a Deus, mas você ainda não tem aquela intimidade com Deus. Você aprendeu até a obedecer a Ele, mas você não conheceu a Deus profundamente. Você está entendendo? Você não aprendeu a andar com Deus aqui na terra. Às vezes você está, meu Deus está lá no céu, eu estou falando com Ele. Não, você não aprendeu a andar com Ele aqui, saber que Ele está com você, saber que Deus está com Ele, Ele anda com você. No mercado, na padaria, no carro, tudo quanto é lugar, você está dirigindo, Deus está lá. Por isso que é ruim quando você sai da igreja, aí a pessoa chega em casa, trata a mulher mal, trata o marido mal, xinga o cachorro, xinga o cara no trânsito. É ruim isso, porque Jesus está junto com você. Não é você está fazendo isso. Você está entendendo? Então, as coisas estava indo tudo bem para o Jó, não estava? Começou a dar tudo errado, porque Deus queria mexer no Jó, Deus queria ajustar alguma coisinha no Jó. Lá no livro de Jó 3, 24, qual é o probleminha de Jó? Vamos lá, Jó 3, 24. Oi, meu filho, tudo bom, André? Louvado, Senhor. Ao cabo, né? A gente até deixou ele separado, a gente percebeu que não era daqui o cabo. Eu até tirei foto para te mandar. Oh, Jesus, meu Deus. Olha lá. Que dá até separado aqui.
24. Acharam aí? O Jó, ele disse assim, ó, porque antes do meu pão veio o meu suspiro, e o meu gemido se derrama como água, porque o que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Ó, ele era temente a Deus, ele desviava-se do mal, mas ele tinha medo, receio. Lembra que todo dia ele estava lá, ai meu Deus, será que meus filhos pecou? Ai, será que... Está entendendo? Ele tinha medo. Ai meu Deus, o que eu vou comer amanhã? Ai meu Deus, como é que eu vou conseguir pagar aquela dívida? Você está entendendo? E quando você confia em Deus, você anda seguro. Você sabe que ainda que você fale, Deus não pode falhar, Ele é Deus. Você está entendendo? Então Jó, ele podia ter sido um homem íntegro, fiel, mas ele estava precisando de uns ajustes, ele tinha medo, ele tinha receio. Por isso que eu estou falando, às vezes é uma pessoa que você até desvia do mal, mas às vezes você não está confiando em Deus de todo o seu coração. Você tem dúvida, você acha que o problema é muito difícil, que Deus não vai fazer aquilo que você... que não vai acontecer aquilo que você está orando. Você está entendendo? E se Deus deixasse o Jó, eu queria que você abrisse seu coração para entender. Se Deus deixasse o Jó do jeito que ele estava, prosperando, tudo dando certo, o Jó não ia parar para procurar saber o que estava de errado. Porque aqui ele parou. Por que ele não percebeu isso antes? Que ele tinha medo, ele tinha receio. Ele só foi perceber depois que as coisas começaram a dar errado. Tem coisas que, se Deus não mexer na sua vida, você vai ficar ali. Deus sabe que precisa ser ajustado, mas Ele vai fazer tudo dar certo na tua vida. Você vai indo com aquela situação que não está resolvida, tem que resolver. Até porque se Jesus chega de repente, tem que estar tudo resolvido. Vocês estão entendendo direitinho? Deus não fez o mal, mas Ele permitiu. E isso despertou a Jó para ele entender qual era o problema dele. Ele fazia tudo certinho, vai ver que ele não enxergava nem que ele estava com medo. Depois ele entendeu. Ele falou, meu problema era esse, que eu receava, que eu tinha medo, me aconteceu. Aí ele disse, nunca estive descansado, nem sosseguei. O que a Bíblia fala no Salmo 37? Vamos botar aqui, Primeiro ele disse que, vamos por parte. Ele disse que o que ele temia, não é isso? O que está escrito a gente não vai lá não, vou dar um exemplo. No Isaías 41, versículo 10, está escrito o quê? Vamos ver quem lembra. Não temas, mas aqui ele disse que temia. Aqui ele disse que nunca esteve descansado. O que está escrito no Salmo 37? Descansa no Senhor, não é isso? Ele também não fazia isso. Está vendo como ele também não era tão santinho assim? Ele tinha umas falhas em mim. Não era, mas era uma falha. Era uma coisa que Deus falou para ele descansar, ele descansar. Ele falou para não temer, ele temia. Entendeu? Se tudo continuasse dando tudo certinho para ele não ia acertar isso aqui na vida dele. Se tudo der tudo certinho para a gente antes no erro, a gente não acerta o que tem que acertar. Aí ele disse, porque o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei. Ele era para ter feito isso, né? Descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, era para ter entregado os filhos ao Senhor. Não adianta você ficar rondando os filhos, sabe? Meu Deus, deixa eu ver. Irmão, você orou, entregou a Deus, Deus não vai falhar.
Você tem que confiar em Deus, não é na sua capacidade de mudar seu filho, esquece isso. Essa é a capacidade de Jesus. Ele é Deus, ele muda. Glória a Deus. Ele tinha medo, né? Meu Deus, meu filho vai morrer. Ah, meu Deus, meu filho está praticamente. Entendeu? Tem gente que fica assim, ai meu Deus, eu vou comer o que amanhã? Ah, meu Deus, eu vou morrer de fome. Entendeu? Será que vai acontecer? Vai acontecer, creia que vai acontecer. Para com medo. Aí ele disse, nem repousei, mas veio sobre mim o quê? A perturbação. Ele não tinha sossego, ele não repousava, ele só andava preocupado, só andava ansioso, só andava com medo, e veio a perturbação. Tanto que ele tinha medo, aconteceu. Hã? Você está entendendo? Então, se tudo continua dando tudo tão certinho assim, você não ajusta o que está errado. É o que eu falei para você, que às vezes Deus não é o causador, porque Deus não fez isso na vida de Jó, mas ele permitiu porque Deus queria ajustar o Jó. O Jó, ele era um homem íntegro e ele era um homem fiel, mas sabe o que Deus queria mesmo com Jó, de verdade? Por que Deus teve que ajustar ele? Depois que Deus fez o que ele queria, Deus mudou o cativeiro de Jó. Mas sabe o que Deus queria? Quem sabe? Vamos lá. Vou mostrar você. Eu acho isso aqui uma parte muito bonita da Bíblia. Lá no 42. Jó 42. Deixa eu mostrar o que Deus queria de Jó. Ainda não estava legal para Deus. Ele era temente, desviava-se do mal. Mas sabe, aquele negócio assim superficial. Tinha medo, vai ver que ele desviava-se do mal, até porque tinha medo. Não é porque ele conhecia, amava Deus, é porque ele tinha medo. Sei lá, se eu desviar do mal, vai cair um troço do céu, vai me atingir, vai matar meus filhos, e acabou acontecendo. Entendeu? E Deus não queria que ele fosse assim. Deus queria isso aqui de Jó, quer ver? Vamos lá. Aí Deus foi lá, ele orou a Deus falou com ele falou com um, falou com o outro, depois ele tomou essa decisão aqui, ó, 42. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tu podes todas as coisas. Porque ali, se você, eu não vou lá por causa do horário, mas se você ver aqui o livro de Jó, Deus chamou Jó para uma conversa. Jó, vem cá, irmão. Eu vou te perguntar e tu vai me responder, Jó. Tu é sabichão? Tu é sabichão. Você está certo, tal. Então você vai me responder os negócios aqui. Aí começou a falar lá com Jó. Aí no final da conversa Jó ficou convencido, né? Que Deus é Deus. Quem estava errado era ele, Deus estava certo. Hã? Aí ele disse assim, ó, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei, eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedidos, não é isso? Quem é aquele que diz tu, que sem conhecimento encobre o seu conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não, presta atenção aqui, pessoal, que eu não, tá vendo? Homem íntegro, fiel, desviava-se do mal, mas olha aqui, tinha coisas de Deus mais profundo que ele ainda não entendia. Entendeu o que ele disse? Coisas que eu não entendi. Isso era maravilhoso, mas era forte demais para mim. Ainda tinha muita coisa que eu não entendi. Tem horas que a gente pensa que a gente já está pronto. Não, eu já sei que eu me desvio do mal, mas tem muito mais coisa para a gente aprender. Que a gente ainda não entende, tem que entender. O que eu não compreendia, não é isso? Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, tu me ensinarás.
ensina-me. Está vendo? Agora, ele queria ser ensinado por Deus. Ele viu que ele não sabia tudo. Entendeu? Agora, preste atenção nesse versículo. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi. Mas agora te veem meus olhos. Vou dar uma paradinha ali. Eu te conhecia de ouvir. Agora eu te vejo. Agora eu te conheço. É isso que Deus queria na vida de Jó. Não é só que ele ouvisse, que ele conhecesse Deus. Está vendo como precisava ter alguns ajustes? É igual a gente não tem que correr para Deus só quando as coisas estão tudo errado, só porque você ouviu falar. Não, a gente tem que conhecer Deus, conhecer o amor de Deus, conhecer Deus de verdade. O Jó, ele não conhecia Deus de verdade. O Jó, ele não amava Deus de verdade. Por isso que Deus teve que fazer esse com ele. Mas, pastora, como que ele não amava a Deus? Se ele era temente a Deus, desviava-se do mal. Eu posso provar você na Bíblia que ele não amava. No livro de João está escrito que o verdadeiro amor lança fora todo. E ele tinha o quê? Ele não amava Deus de verdade. Senão ele não teria medo. O verdadeiro amor lança fora todo mundo. Então o Jó desviava-se do mal, aquela coisa toda, mas ele não tinha aquela intimidade. Ele conhecia Deus de ouvir. Aí ele falou, agora não, agora eu te vejo, agora eu te conheço. Está entendendo? Era isso aqui que Deus queria ajustar na vida de Jó. Deus queria que Jó conhecesse ele de verdade, não só de ouvir falar. Deus queria que Jó amasse ele de uma tal maneira que fosse lançar todo o medo fora. E às vezes você está aí, mas eu já temo a Deus, eu não roubo, eu não bebo, meu Deus, mas Deus está querendo te ensinar mais coisas. Você entendeu? Você tem intimidade com Deus, confiar nele de todo o coração. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira séria. Deus, ele não é um mito, ele não é um personagem, ele não é, ele é vivo. Gente, tem coisas que eu não falo. Eu não falo, porque não me convém falar. Entendeu? Às vezes eu não falo porque não há necessidade de eu falar. Mas, e eu também nem sei se hoje, não estou falando que não, porque eu acredito que vocês são de Deus, vocês sentem a presença de Deus. Mas eu não sei nem se o pessoal hoje entenderia isso. Se tem maturidade para entender. Mas eu vou te falar uma coisa, eu como vou orar a Deus, eu não sinto Deus como Deus lá no céu não, gente. Eu não sei nem como te explicar o que eu sinto e como eu sinto a presença de Deus. É uma coisa pessoalmente ali. Não é uma coisa, um mito, uma história, Jesus está lá no céu, não. É porque vocês não têm ideia, vocês não me veem orando, eu mesmo, assim, de madrugada, sozinha com Deus orando. Eu converso com Jesus pessoalmente, ele não está lá no céu, ele está aqui com a gente. Eu converso, eu sinto ele, sinto a presença dele, ele se manifesta para mim como Deus. Deus não é aquele negócio que, meu Deus, está tão distante, não. E se eu orar e eu não sentir a presença de Deus, muitas das vezes eu vou orando, Deus, se eu não sentir sua presença, como é que eu oro desse jeito? Aí eu vou lá, oro, até eu sentir que ele está ali, pertinho, é comigo ali. E quando eu sinto que ele está ali, aí eu converso com ele. É real, não é uma coisa, está lá no céu, não é isso. Eu já tive experiências com Deus, que algumas eu já contei, outras eu não vou contar. Mas por quê? Porque não, uma coisa que é muito profunda, às vezes a pessoa, e às vezes a pessoa fica até, entende até errado, às vezes a pessoa até pergunta, só ela que sei, não é isso não, depende da sua busca. Igual a Natasha pergunta, depende
da busca de cada um. Aquela mulher que lavou lá os pés de Jesus com as suas lágrimas, enxugou com seus cabelos. O que Jesus falou? Essa aí, seus muitos pecados estão perdoados por ser muito amor. Teve pessoas ali que nem tocaram Jesus, nem sentiram Jesus. Ela sentiu, porque ela correu lá pro pé dele, ficou lá passando a mão nos pés dele lá. Ela ficou juntinho lá com Jesus, com a busca dela. Os outros nem encostaram em Jesus. Mas se Jesus estivesse aqui, eu não ia encostar em Jesus. Mas eu sei que ele está em espírito, mas se eu estivesse pessoalmente, eu não ia encostar nele. Acho que eu faria a mesma coisa que a mulher fez, agarrar no pé dele, não ia ser ele sair dali. Você está entendendo? É a sua busca, irmão. É particular, mas eu já tive cada experiência com Deus, sobrenatural, coisa forte. Por isso que eu prego a Jesus. Eu não prego Jesus por palavra, não. Só por palavra, não é isso não, gente. Pelo amor de Deus. Quantas pessoas aí às vezes ligam lá para cá, pastor, tão mal, não sei o que, eles fazem oração, e aí, procura aí, não tem mais nada. Mas isso não é uma brincadeira, não. Eu sei com quem eu estou andando. Eu sei quem está comigo, eu ando com ele. Não é uma coisa de ouvir falar. Eu já ouvi falar que Jesus cura. Não, eu já estive ali, passo a passo. Eu não vi ele, mas eu sinto que ele está ali. Você está entendendo? Aliás, uma vez eu estava fazendo uma oração a Deus. Aí eu estava assim, Deus, isso há muitos anos atrás, gente, a gente é tão ignorantezinho. Ainda bem que Deus não leva em consideração, né? Ele é paciente. Eu falei assim, Deus, eu queria tanto a sua presença. Eu queria que o Senhor se manifestasse para mim, que o Senhor me mostrasse que o Senhor está aqui. E eu orando, eu vi eu sozinha, né? Me mostra, Senhor, lá o Senhor está aqui comigo, tal. E eu olhava para o cômodo onde eu estava, sei lá, esperando ver algum sinal, alguma coisa que Deus estava ali. Mas você não é maluquice? Não, irmão. O Moisés orou pedindo a presença de Deus. Sabe que o Moisés, naquela época, o Espírito Santo não estava sobre a terra. Ele orou e viu lá Deus passando de escosta lá na fenda lá da penha, lá, a pedra. Então eu fiquei olhando e nada. Falei, poxa, mas o senhor não está aqui. De repente, irmão, eu comecei a sentir uns troços, um poder de Deus, um negócio muito sobrenatural em mim. E aí eu falei, oh Deus, diferente, nunca senti isso antes, tal. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração, eu estou dentro de você. Você está esperando você me ver aqui dentro do corpo. Você esqueceu que eu estou dentro de você? Por isso que eu me manifesto aqui, ó, dentro de você. É um poder de Deus que eu senti muito forte. Você não quer que eu me manifeste onde eu estou? Esqueceu que eu estou dentro de você? Aí eu lembrei, Jesus disse que o Espírito Santo habita onde? Que nós somos o templo de Deus, onde Deus? Falei, entendeu? Ele não está, ele estava ali no cômodo, porque eu estava ali. E ele estava onde? Em mim. Você está entendendo? Eu falei, é mesmo, eu esperando Deus, Senhor, em algum lugar, o Senhor falou que estava em mim, que está em mim. Ele habita em você, gente. E ele é real. Você sabia que o Espírito Santo é uma pessoa? Você nunca leu um livro que fala sobre isso? Não? Eu tinha na galeria do meu celular um livro que eu li muito importante sobre isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são distintos. O Espírito Santo é uma pessoa, ele tem sentimento. Você sabia disso? A Bíblia até diz, não entristeçais o Espírito que Santo que habita em vós. O Espírito Santo ele se entristece. O Espírito Santo ele tem ciúmes. Que isso? Isso tudo está escrito na Bíblia. Você já viu isso na Bíblia? Quem já viu, levanta a mão assim. O Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo se entristece. Ele é uma pessoa, ele é real. E ele está em você. Você conversa com ele, ele te responde. Ele te dá sinais que está em você. Você entendeu?
Gente, é sério isso que eu estou falando. Ele se manifesta. Entendeu? Eu já tive situações na minha vida de estar me consagrando, de eu estar tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, que uma vez eu fiquei até fora de mim. Eu saí do altar, eu entrei ali para aquela salinha ali, eu estava tontinha, mas tontinha. E o corpo, irmão, tremia, o calor, parecia que você tinha saído de uma fornalha. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele é real. Quando eu acordo de noite, o Espírito Santo me acorda de noite para orar. Pode estar o frio que for, começa pelo pé, parece que o meu pé está pegando fogo, é só uma brasa. Que vai subindo, aquele calor. Eu já várias vezes acordei de madrugada no frio, tirando casaco, tirando calça comprida, meia, entrando na frente do ventilador. Irmão. Às vezes a Natasha pega na minha mão chave, alguma coisa, quando eu saio aqui do altar. Ela, mãe, me dá a chave aí. Quando eu dei a chave na mão dela, mãe, que chave é essa, mãe? Que isso? Deixa eu ver tua mão, a chave quente. É sério, irmão. Tem gente que age com Deus, que se Deus fosse por isso que Deus fez isso com Jó. Mas isso não é eu que sou pastora, não. Jesus quer se relacionar assim com todos. Jesus quer intimidade com os filhos dele. Quer que você e eu conheça ele de verdade. Até aqui já está bom? Não, eu ainda tenho muita coisa para conhecer Jesus. Não, tem muita coisa ainda para viver com ele. Você também. E o Jó, ele era um homem íntegro, fiel, ele conhecia Deus de ouvir, mas Jesus queria se revelar para ele face a face. Jesus queria que ele visse ele, que ele conhecesse ele, passasse a amar ele de verdade, aquele amor que lança fora todo medo. Entendeu, pessoal? Sim ou não? A minha netinha foi Sexta-feira Santa, né? Foi. Passou lá em casa com o Igor. Passou o Igor, Fernanda, minha netinha e tal. Aí eles tinham chegado da rua, já almoçaram? Não, então vamos almoçar um pouquinho. Eu estava até fazendo almoço, vocês foram embora, né? Por almoçar em casa. Aí eu, então vamos almoçar um pouquinho. Todo mundo almoçando. A Maria, assim, moadinha, não quis comer, depois sentou lá no sofá tristinha. Aí a mãe dela botou a mão nela, pastora, ela me chama de pastora, ela está queimando febre, se ela não está quente. Não, ela está muito quente, diz que ela veio dormindo. Aí eu fui, botei a mão na cabecinha dela, no corpinho dela, apelando. Aí botei ela sentadinha aqui no meu colo. Aí o meu filho virou para ela e perguntou, e Igor, agora? Porque febre alta assim, né? Aí o Igor, meu filho, a gente, se quiser, a gente sai daqui e leva ela no posto. Eu falei, gente, Jesus já tem saúde dessa criança. Aí botei a mão nela, repreendi a febre, falei, em nome de Jesus, foi infecção, seja de tudo, vai sair agora, em nome de Jesus. Lá em casa não tem remédio de criança. Eles ficaram lá, falei, daqui a pouquinho vai sumir essa febre. Não tomou nada, não foi, Natália? Daqui a pouco ela estava fazendo o que lá com você lá? Dançando, quero dançar. Aí Natália foi lá dançar, limpar com ela, e o homenzinho todo, brinca daqui, brinca dali. Daqui a pouco eu ia, mãe, vou embora para não chover. Eu falei, tá bom, vai lá. E a Maria? Maria não vai sentir mais nada. Jesus já deu saúde a ela, leva ela. Aí foi para casa. Aí quando chegou em casa, mãe, chegamos bem, a febre da Maria passou. Mas aqui, antes dela sair daqui, ela já estava fresquinha, né? Não estava fresquinha. Aí eu falei, isso já era, acabou. Nem hoje, minha mãe, nem dia nenhum. Aí quando foi no outro dia, ele mandou um vídeo dela brincando. No mesmo dia, né? Mandou um, no outro dia de manhã mandou outro. Mãe, está tomando café, não senti mais nada. Nós temos que viver o real de Deus. Não é aquele negócio religioso. Que Deus está lá no céu, se Ele quiser, Ele... Não é assim, gente. Jesus não disse que já levou as nossas enfermidades. Se Ele disse que levou, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que saiba. Você tem que crer.
Você tem que crer. Então, o que eu prego de Jesus, eu não sou melhor do que ninguém, nenhuma santarrona, não. Nem adquirir esse pouquinho, que é bem pouquinho ainda, né, de fé da noite para o dia, não. Isso é uma experiênciazinha, você vai orando, você vai pedindo força a Deus, você vai pedindo Jesus para te ajudar a conhecer Ele e tal, Ele vai te ajudando. E o Jó, ele teve que fazer isso, deu umas coisinhas erradas na vida dele para conserto. Porque Deus queria se revelar ao Jó, queria que o Jó conhecesse ele melhor, que o Jó deixasse o medo de lado. Glória a Deus, vamos lá. Aí ele disse: como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veio meus olhos. Por isso me abomino, me arrependo no pó da cinza. É isso? Agora pula aí, por causa da hora, vamos lá no 10. Deus confere a Jó o dobro da prosperidade que ele tinha. E o Senhor virou o cativeiro de Jó como orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, de tudo quanto dantes possuía. Então vieram a eles todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes conheceram, e comeram com ele pão em casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, cada um deles deram um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas, e também teve 7 filhos e 3 filhas. Foi o que ele perdeu, foi o quê? Não, mas contou a quantidade dos filhos? 6 filhos, 7 filhos, não foi isso que ele tinha perdido? Vê lá, 7 filhos e 3, Deus devolveu a ele. E chamou o nome da primeira Gemina, o nome da outra Quércia, e o nome da terceira Kelly, Abuque. E em toda a terra não acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos, suas filhas, os filhos de seus filhos, até os netos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Mudou a história de Jó. Sabe por quê? Porque agora Jó conhecia Deus de verdade. E ninguém tirou mais nada dele, viu? Quando você conhece Deus de verdade, o diabo não vai conseguir tirar mais nada que é seu. Duvido se ele consegue tirar. Você andando com Deus, você conhecendo o poder que Deus te deu, a autoridade que Deus te deu, o diabo não tira mais nada de você. Se você conhecer ele de verdade, o diabo não tira mais nada seu. Mas ali, tadinho do Jó, ele não conhecia Deus de verdade, ele tinha medo, ele tinha receio, só conhecia Deus de ouvir falar. O diabo foi e tomou tudo que era dele. Está vendo por que a gente não pode conhecer Deus, superficial? A gente tem que conhecer no profundo. Vê se o diabo conseguiu tirar mais alguma coisa dele, dali em diante. Agora é diferente, irmão. Agora ele andava com Deus, ele conhecia Deus. Amém? Então, pessoal, é isso que a gente tem que fazer. Quando você ora, o negocinho está meio esquisito, está dando tudo errado, você procura ver o que Deus está tentando ajustar na sua vida. Não é Ele que está trazendo mal, não, mas por que o mal está atacando? Por que está acontecendo? O que ainda não saiu? De repente está precisando de um ajustezinho. Entendeu? Se eu te falar para você que eu recebi hoje essa revelação dessa palavra dormindo. Eu sonhei que eu estava pregando essa palavra. Sonho diante de Deus. Sonhei agora de manhã que eu estava pregando essa palavra. Eu acordei falando essa palavra. Falei, Aí fui lá, orei, mas Deus, fala essa palavra. Eu não acredito muito em sonho, não, que o diabo entra em sonho, tá?
O diabo, ele entra no sonho, ele mexe como é que é? No intelecto da pessoa, no subconsciente da pessoa. Eu não acredito muito em sonho, mas aí eu fui orar a Deus, e aí Deus começou, o Espírito Santo começou a falar, aí eu esqueci dessa parte que eu ia pregar. Eu lembrei que eu estava pregando isso aqui, mas dessa parte eu esqueci. Eu falei, Deus, a parte mais importante que o Senhor falou no sonho, eu esqueci. Aí nisso que eu esqueci, eu meditando, veio essa palavra no meu coração. Quando eu fui meditar nela, eu lembrei de novo do sonho, que era justamente o que eu estava meditando, foi o que eu sonhei. Então isso que é tudo bem, é uma ligação, não tem jeito não. Aí eu orando a Deus, e Deus tocou no meu coração. É isso aí que você vai lá ver. Eu dormindo, você anda agarrado com Deus, até dormindo você tem a revelação. Às vezes tem coisas na vida, eu não acredito muito em sonho não, por isso que eu repreendo, mas tu sabia que tem coisas já na vida de membros, que eu sonhei, acordava de madrugada, Deus falava, ora, aí eu ia orar, depois eu sabia, eu sonhei que um casal não estava indo bem, e que esse casal, eles se separavam. Eles estavam querendo se separar, eu dava um conselho a ela para não se separar e tal. E aí eu acordei de madrugada, aí Deus falou assim no meu coração, ora por eles. Mas aparentemente ninguém sabia, parecia que eles estavam muito bem. Ria, brincava, aquela coisa toda. Aí acordei e Deus falou, ora por eles. Aí comecei a orar. Aí quando foi um dia, eu mandei uma mensagem para essa pessoa. Tudo bem? Tudo bem. Eu já tinha um tempinho que eu não via essa pessoa, eu falava, eu sonhei essa noite com você e com seu esposo. Aí ela, não, eu sonhei um dia desse aí, já tinha passado um tempo, com você e com seu esposo. Ela, é mesmo? Sonhei que Deus mandava eu orar por vocês, que vocês tinham se separado. Mas aí a última vez que eu vi vocês estavam tão bem. Aí a pessoa falou assim, pastora, ora sim, porque a gente se separou assim. Eu já tinha sonhado com isso antes. A gente está separado. Só que a gente não falou com ninguém, entendeu? Ele foi, saiu quieto e a gente está orando aí para ver como é que fica. Eu não acredito, mas teve coisas que eu já sonhei, várias coisas que eu já sonhei. Aí chegou lá, depois eu ia lá saber, era aquilo ali certinho. Entendeu? Livramentos que Deus estava dando a membros, filhos de membros. Já sonhei com alguns filhos de membros que o diabo estava querendo ceifar. Mas aí meu pastor, ele me ensinou que a gente, quando sonha assim, Deus quer usar a gente para cortar aquele mal. Aí eu acordo de madrugada, quando eu tenho esse sonho, eu proíbo o diabo, espírito da morte, não vai tocar nessa pessoa, em nome de Jesus. Eu proíbo que isso aconteça, já repreendo em nome de Jesus aquele sonho. Porque o meu pastor falou, quando é sonho, a gente tem que repreender. Até você, tem um sonho lá com seu parente, lá uma tragédia, repreende. É um aviso que Deus quer que você use o poder e a autoridade para anular aquilo ali. Entendeu? Vamos orar, pessoal, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Oi, mãe, Deus abençoe, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Ela falou assim, tá? Em nome de Jesus, eu estou abençoando a vida dela e do Luiz, que eles vão vir, em nome de Jesus, guardado pelo Espírito Santo. Feliz Páscoa. E minha irmã está bem mais de Petrópolis. O esposo dela estava visitando. E eu vou guardar a gente. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Agradecendo, Senhor, por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou, Pai. Oh Deus, que palavra abençoada. Como nós podemos agradecer o Senhor por ter aquele carinho, aquele cuidado de nos instruir, né, na Tua palavra, de nos instruir
abençoá-lo, para o amadurecimento espiritual. Aqui o Senhor fez um ajuste na vida do Jó, que foi muito dolorido, mas no final o Senhor queria o bem para ele. O Senhor queria que Jó te conhecesse de verdade, que ele não ficasse ali iludido, só ouvindo falar do Senhor, mas que realmente ele te conhecesse. Que ele, conhecendo o Senhor, nunca mais se ouviu falar que o diabo tocou mais na vida dele. Assim somos nós. Quando nós conhecemos o Senhor, o demônio não consegue mais tocar na vida de ninguém, da nossa família, prosperidade, nada. Porque nós não conhecemos de ouvir falar, nós temos visto a mão do Senhor e cremos. Paraliso toda ação do mal, exigindo que saia. Da saúde, do casamento, da prosperidade, da família, de todos esses membros, de todas as pessoas, em nome de Jesus. Oh Deus, estou abençoando em nome de Jesus a vida de todas as pessoas, todas. O Senhor deu aí um ótimo domingo de Páscoa, é uma comemoração, um dia especial, que foi o dia da ressurreição, um dia que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, reina para sempre, venceu o império das trevas, venceu o inferno, tomou lá a chave do inferno, pregou os espíritos em prisão, e o Senhor agora tem todo o poder. Está aí cuidando de nós. Pai, em nome de Jesus, glorificamos o Senhor pelo sacrifício feito naquela cruz e pela grande ressurreição do nosso Senhor Jesus. Foi o único que venceu a morte, o único que ressuscitou. Pai, eu agradeço, Senhor, por tudo que foi feito aqui ontem, todos que colaboraram ontem, hoje, todos que estão colaborando aí com as lâmpadas, com as melhorias aí da igreja, com a obra da igreja, com tudo. Até quem vai ali, passa uma vassourinha, tudo. O Senhor me abençoar poderosamente. Agradecemos tudo, Pai, pelo alimento, pela ornamentação, pelo bolo ali da Páscoa ali que foi feito. Dá para olhar, né? Que não é por palavra, é por atitude. Dá para ver claramente que foi feito com muito carinho, com muito amor, Senhor. E que o Senhor venha abençoar todos em nome de Jesus. E tudo isso é para a sua glória. Que o Senhor receba também os dízimos, ofertas que são entregues no seu altar. O Senhor disse: quem eu honrarei? Cubra com teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, e graças a Deus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Olha, deseja aí um bom dia, seus irmãozinhos. Eu convido você para ficar aqui para comer um pedaço daquela bênção, que dá até pena de cortar, mas acho que ela vai cortar, né? Já filmou? Fez um videozinho? Ah, gente, dá até pena de cortar, né? Puxa! Ah, Jesus! Vamos comer um pedacinho de bolo, tomar um refrigerantezinho, de chocolate, foi tudo muito bem pensado, pessoal. Páscoa, chocolate, bolo de chocolate. Glória a Deus! Então,